Queria saudar a igreja no nome do Senhor Jesus. Queria saudar os que estão de casa, nos acompanhando. Queria mandar um abraço para vocês e certamente para você que vai nos ouvir em qualquer outro dia da semana, em qualquer outro horário, que o Senhor Jesus fale ao teu coração através desta aula. Nós estamos estudando a nossa suficiência em Jesus e eu queria te convidar a ler o texto. Eu não sei se você enxerga daí, mas está projetado aí. Se você preferir, abra a sua Bíblia, 2 Coríntios, no seu capítulo 9, no verso 8. A palavra de Deus diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. E aqui eu li sozinho, então se você puder ler comigo mais uma vez, eu te agradeço. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. E nós sabemos que quem são os autores de boas obras, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele preparou para que nós pudéssemos andar nela. Hoje nós vamos falar de um tema que, se eu já não me sinto confortável e digno de estar aqui para falar em outras aulas, no dia de hoje, então, é difícil. Nós vamos falar sobre Santo, Santo, Santo. Nosso Deus, Ele é Santo, Santo, Santo. E como nós podemos viver em santidade na presença de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, Pai, com Tua palavra aberta, com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos abertos para Te ouvir, Pai. E clamamos, Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco essa manhã. Possamos, Senhor Jesus, entender o que o Senhor tem preparado para nós. Te peço em especial, Pai, que o Senhor possa me usar apesar de mim, apesar de quem eu sou. Que o Senhor possa falar ao teu povo aqui presente essa manhã, possa falar aos que estão em casa e àqueles que estão recebendo, Senhor Jesus, essa mensagem em algum momento. Que o Senhor tenha liberdade, Pai, com o teu Santo Espírito, de tocar os nossos corações e transformar as nossas vidas, Pai, para que sejamos mais parecidos contigo. Em teu nome, Jesus, fala conosco, Pai. Não deixa o frio, o ar, as distrações tirarem o nosso foco do que é aprender de Ti, Pai. Mas que possamos estar atentos, única e exclusivamente à Tua palavra. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, a expressão santo, santo, santo aparece quantas vezes na Bíblia? Alguém sabe? Essa expressão, santo, santo, santo. Santo aparecem 2 vezes. Aparece no Antigo Testamento, em Isaías 6:3. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, em Isaías 6:3. Nós vamos ler lá na frente, então abra aí e ponha o seu dedinho. E também no Novo Testamento, em Apocalipse 4:8. Então, se você pôs o seu dedinho lá, também abra em Apocalipse 4:8. Nós vamos ler lá para frente. Pode ficar tranquilo aí, Jorge. Não vai ser agora. O primeiro é Isaías 6 e o segundo Apocalipse 4. Tá bom? Deixe eles abertos aí e nós vamos falar. E em ambos, essa frase ela é falada ou ela é cantada por criaturas celestiais. E nas 2 vezes ela ocorre na visão de um homem que foi transportado para o trono
de Deus. A primeira pelo profeta Isaías e em seguida pelo apóstolo João. Mas antes da gente abordar as 3 repetições da santidade de Deus, nós precisamos compreender o que isso significa. E eu aprendi com os meus mestres que a gente precisa definir as coisas, né? E para definir a gente usa certamente o dicionário, mas usa a palavra de Deus também. E o dicionário diz que a palavra santo é um adjetivo que descreve algo ou alguém que é considerado sagrado, divino ou digno de reverência e adoração. Também pode referir-se a algo que é puro, intocado pelo mal ou livre de imperfeições. E a primeira pergunta que eu faço é: eu descrevi alguém aqui? Não, porque às vezes, né, a gente tem algum santo aqui entre nós, mas acho que não. E quando eu lia isso, eu dizia: eu estou longe disso. E quando a gente vai correr uma maratona ou algo assim, a gente se prepara para aquela corrida, mas certamente a gente não faz ela toda de uma vez. A gente começa uma maratona com 42, você começa com 5, depois vai com 10, depois vai com 20. E você vai se aproximando até você estar pronto. E a minha pergunta para você é: quão longe você está dessa linha de chegada? Cada um tem o seu tempo. Cada um sabe da sua vida, mas essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Quão longe dessa definição nós estamos? E essa é uma definição de dicionário. Então vamos para a definição da Bíblia. E aí você pense, quão longe nós estamos? Na Bíblia, a palavra santo, em hebraico, me perdoe a minha pronúncia, mas é kadosh, né? E em grego, agios. É isso, pastor? Sei que é letrado, mas... agios. Ela é usada para descrever a natureza e o caráter de Deus, bem como, e aí está para você e para mim, a condição desejada para os crentes. Além de ela ser e descrever a natureza e o caráter de Deus, ela também é a condição desejada para você que crê no nome do Senhor Jesus e guarda a palavra dele no seu coração. Quando nós aplicamos a palavra santo a Deus, ele descreve a sua pureza absoluta e a separação do pecado. Ele é totalmente diferente de tudo o que é impuro ou corrompido pelo pecado. Ou seja, totalmente diferente de mim. Não sei de você. Você pode aí saber como está a sua vida. Para nós crentes, eu, você, santo é um chamado para viver em conformidade com a vontade de Deus. Separados do pecado e dedicados a Ele. E isso envolve uma vida de obediência, de pureza e de santidade moral. Nós lemos aqui, antes de começarmos o louvor dessa manhã, 1 Pedro 1, de 14 a 16. Eu não vou ler novamente, mas eu vou citar só o 16, que diz: sede santos, porque eu sou santo. Nós gostamos de dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, mas nós não dizemos com a mesma frequência: sede santos, porque eu sou santo. Porque amar é uma coisa boa, é uma coisa gostosa, e talvez seja algo que a gente consiga pensar em fazer. Mas ser santo, sede santos, porque eu sou santo. No Novo Testamento, os cristãos são frequentemente chamados de santos. Nós temos, por exemplo, em 1 Coríntios 1 e 2, Efésios 1, 1, essas expressões com o povo de Deus. Mas não por causa da sua própria perfeição
mas por causa da sua posição em Cristo e da obra redentora de Jesus nas suas vidas, assim como é conosco. O Senhor Jesus, apesar de você não ter levantado a sua mão quando eu descrevi a palavra santo, o Senhor Jesus já nos vê como santos, pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela posição que nós temos em Cristo Jesus, não por aquilo que somos, não por aquilo que fazemos, mas pelo que o Senhor Jesus fez naquela cruz. Eu queria ter vindo com uma camiseta que diz Tetelestai. Não achei a minha camiseta hoje de manhã, mas não pode ser que estivesse lavando, pode estar na gaveta do Tito. Hoje, né, ele está mais alto que eu aí, então pode estar lá guardada. Mas o importante é que a gente não esqueça, o Senhor Jesus naquela cruz bradou: está consumado. E foi por você, e foi por mim. O Senhor Jesus nos vê santos, mas nós precisamos buscar a nossa santificação todos os dias, todos os instantes, em todo momento. E se nós não guardarmos a palavra no nosso coração, como aprendemos na devocional e na musiquinha, quão difícil isso é. A caminhada se torna mais difícil. Agora, explicar a santidade de Deus, ela é um pouco mais difícil do que explicar os seus outros atributos, porque é um dos atributos essenciais e não tão compartilhados assim com nós humanos. Nós fomos criados à imagem de Deus e compartilhamos de alguns de seus atributos, claro que num grau menor. Como eu falei aqui, amor, misericórdia, fidelidade. Não vou nem colocar aqui mansidão e domínio próprio, que eu acho que é num nível menor ainda. Mas, por exemplo, alguns atributos do Senhor não são compartilhados. Onipotência, onisciência, onipresença. E essa santidade absoluta não são compartilhadas com nós no nosso estado, porque nós somos pecadores. Porque o pecado vive em nós. A santidade de Deus é o que separa e distingue de todos os outros seres. A santidade de Deus é mais do que a sua perfeição ou pureza sem pecado, é a sua essência. E tem uma palavrinha que diz alteridade. Alteridade é a qualidade do que é outro, ou do que é diferente. Essa é a essência do nosso Deus. Ele é diferente de tudo. E é por isso, porque Ele é diferente de tudo, Ele é perfeito, Ele não é contaminado do pecado. Ele pôde naquela cruz morrer e bradar: está consumado. Porque se assim não fosse, seriam só palavras. Mas não são só palavras. Não são só palavras. É uma promessa para a sua vida e para a minha vida. Isaías, como nós falamos lá, foi testemunha em primeira mão da santidade de Deus, em sua visão descrita lá em Isaías 6, de 1 a 8. E aí, com quem está o microfone? Fabinho, se você teve a oportunidade de abrir a Bíblia em Isaías 6, 1 a 8, pode ler para a gente, por favor? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Não vou descrever muito sobre este texto, porque nós tivemos uma pregação bem recente sobre isso, né? O pastor aqui trouxe bem detalhado em cada um dos versículos, mas esse texto nos mostra a primeira vez que aparece: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Apesar de Isaías ser um profeta de Deus, um homem justo, a sua reação me chama a atenção. A sua reação no verso 5 diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas impuras. E a hora que eu leio isso, eu digo: Jesus, como eu vou subir ali para falar sobre santo, santo, santo? Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas impuras. Mas o Senhor é com ele. Mas o Senhor é comigo. Mas o Senhor é contigo. Porque em nenhum momento que nós formos falar deste que é santo, 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 nós estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando daquilo que é nosso, da nossa natureza. Mas nós estamos entregando ao outro aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquele que é santo, aquele que é puro. Então, apesar de sermos, sim, pessoas de lábios impuros, e lábios impuros não é só xingamentos, mas é murmuração, mas é também fofoca, é também maldizer. Então, apesar de sermos todos pessoas de lábios impuros e vivermos num mundo impuro, não pare de falar de Jesus. Não pare de falar daquele que é santo, santo, santo e que pode transformar as nossas vidas. Nós precisamos viver em santidade. Nós precisamos conhecer aquele que é santo. Nós precisamos guardar nos nossos corações as palavras daquele que é santo, para vivermos uma vida diferente, para vivermos uma vida de santidade. Até mesmo os serafins cobriam os seus pés, os seus rostos, com 6 asas, 2 cobriam os olhos, 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E essa prática de você cobrir o rosto e os pés é uma reverência e temor pela presença imediata de Deus. Nós temos exemplos lá em Êxodo 3, 4 a 5, quando a palavra diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Os serafins estavam cobertos, como se tentando ocultar-se tanto quanto possível, em reconhecimento da sua indignidade da presença do Santo.
E se os serafins, santo e puro, exibem tanta reverência na presença do Senhor, quanto maior o respeito que nós devemos ter. Criaturas poluídas, pecaminosas. A reverência mostrada a Deus pelos anjos deve nos lembrar da nossa própria presunção, quando nos apresentamos na sua presença de vez em quando de forma irreverente, impensado, como frequentemente fazemos, porque não pensamos na santidade de Deus quando colocamos. Nos apresentamos de qualquer jeito, como se fosse um amigo chegado, como se fosse um brother, o cara lá de cima. Mas ele é santo, santo, santo. Talvez a gente precise rever algumas coisas. Já a visão de João do trono, lá em Apocalipse 4, também já foi pregado aqui. Eu gostaria, quem estivesse com o microfone, pudesse ler Apocalipse 4, capítulo todo. Com quem está o microfone? Obrigado, Rogério. Xará. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedras de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante, no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como de mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Obrigado, Rogério. Que texto lindo. Que texto maravilhoso. E às vezes a gente passa desapercebido, mas eu queria falar para vocês ali, quando ele fala, o primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Nos parece às vezes desconexo, né? Estamos ali e tal. O primeiro, semelhante a um leão, é como nós lemos lá Mateus, descrevendo o Senhor como rei. O segundo, semelhante a um novilho, é como Marcos, que descreve o Senhor Jesus como servo. O
terceiro tinha rosto como de homem, assim como Lucas descreve o Senhor Jesus como homem. E o quarto, semelhante a uma águia voando, como João retrata o Senhor Jesus como Deus. Mas além disso, a cor púrpura, a cor vermelha, a cor branca e a cor azul, que eram as 4 cortinas do tabernáculo, também representam cada um destes evangelhos, cada um dessas figuras, como a Bíblia explica a própria Bíblia. E como às vezes a gente passa desapercebido e a gente lê e fala, mas o que isso tem a ver? Porque fala de um leão, porque fala de um novilho, porque fala de um homem ou de uma águia. E se nós não lermos, nós não estudarmos, nós não meditarmos, como foi dito aqui essa manhã, fica mais difícil de a gente compreender. E às vezes a gente acha que esse livro é um livro distante, mas não, ele se conecta. A Bíblia explica a própria Bíblia. E esse Deus, Ele é santo, 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 desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e o será eternamente, porque Ele não muda. Ele não muda. Glória a Deus por isso. Mas voltando ao texto, novamente nós vemos criaturas viventes ao redor do trono proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em reverência e em temor ao Santo. João prossegue descrevendo essas criaturas, dando glória e honra e reverência a Deus continuamente. Mas curiosamente a reação de João não é a mesma de Isaías. E às vezes a gente, por ler só esse texto, vai pensar: será que ele se achava melhor? Será que ele não se achava impuro? Mas se nós formos a Apocalipse 1,17, ele já tinha visto o próprio Jesus e dizendo assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Nós vimos isso com Cassoli. Então ele já tinha testemunhado o Senhor Jesus, já tinha caído como morto, e já tinha sido apacentado pelo Senhor. Calma, eu sou contigo. Mas quer saber, meu irmão? O Senhor Jesus fez isso por você também. O Senhor Jesus faz isso por nós. Se nós formos lá em 2 Coríntios 5, 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor põe a sua mão sobre você, meu querido. Não se desfaleça, não se envergonhe, porque o Senhor Jesus fez por você, por mim, aquilo que nós precisávamos para poder pregar do Senhor Jesus e sermos livres deste mundo, para sermos santos diante do Senhor. Mas por que repetir 3 vezes santo, santo, santo? E a repetição de um nome ou de uma expressão 3 vezes era bastante comum entre os judeus. Bastante comum. Se nós fôssemos lá em Jeremias 7:4, os judeus são representados pelo profeta como dizendo: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. E expressando a sua intensa confiança em sua própria adoração, apesar de ter sido hipócrita e corrupta. Mas Jeremias 22, 29, Ezequiel 21, 27, 2 Samuel 18, 33, também contém expressões semelhantes, em intensidade, que foram repetidas 3 vezes. Depois você pode estudar na sua casa cada uma delas. Portanto, quando os anjos ao redor do trono chamam ou clamam um ao outro: Santo, Santo, Santo,
eles estão expressando com força e com paixão a verdade da santidade suprema de Deus. Uma característica essencial que expressa sua impressionante e majestosa natureza. Claro que, além disso, a repetição 3 vezes santo expressa a natureza trina de Deus. As 3 pessoas da divindade, cada uma igual em santidade e majestade. Jesus Cristo é o santo que não sofreria corrupção ou decadência no túmulo, mas seria ressuscitado para ser exaltado à mão direita de Deus. Lemos lá em Atos 2, 26 ou em Atos 13, 33 a 35. Jesus é o santo e justo, lá em Atos 3, 14, cuja morte na cruz nos dá acesso ao trono do nosso Deus santo, desavergonhadamente. E a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, pelo seu próprio nome denota a importância da santidade, na essência da divindade, e que, para te lembrar, habita em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Que privilégio, que maravilha, que delícia, que responsabilidade. Que responsabilidade. As 2 visões de anjos ao redor do trono, proclamando Santo, 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 indicam claramente que é o Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e assim o será para sempre. Malaquias 3:6 nos garante que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. E Tiago 1,17 diz: a santidade de Deus é eterna, assim como Ele é eterno. Eu queria fazer uma correlação um pouco diferente também. Que nós relacionássemos o atributo Santo, Santo, Santo de Jesus com a santidade que nós devemos buscar em nossas vidas, como corpo, como alma e como espírito. Com o seu corpo, como você tem sido santo? A começar do seu fio de cabelo até a sua unha do pé. Você tem também. Tá aí. Não vem se esquivando, não. Na sua alma, como você tem sido santo. Com o seu espírito, o que você tem buscado? O que você tem alimentado mais? Aonde você busca o seu alimento? Do que você tem se alimentado? A santidade, ela tem que ser como reflexo da natureza de Deus. Assim como santo, santo e santo descreve a natureza santa e pura de Deus, a nossa busca pela santidade deve refletir o seu caráter em nossas vidas. Deus é o padrão definitivo de santidade. A barra do Senhor é lá em cima. Nosso pastor diz isso todas as vezes. Por mais que eu queira botar um padrão, a barra do Senhor é lá em cima. Ele põe o sarrafo lá em cima. Como é que está a sua vida diante do sarrafo do Senhor? Santidade como separados de Deus, consagrados para um propósito especial,
nós precisamos nos separar do mundo e nos consagrarmos ao Senhor Deus, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito. Nós precisamos buscar a santidade como integridade e pureza de coração. Assim como o Senhor é completamente puro e sem pecado, nossa busca pela santidade envolve viver vidas de integridade e pureza de coração. Integridade é uma palavra da moda, né? Se você vai a uma empresa e pergunta quais são os seus valores, certamente um deles vai estar integridade. Mas a pergunta que eu tenho para você é: o que é ser íntegro? E se a resposta for é fazer aquilo que diz, tome cuidado. Porque eu posso dizer que eu faço caixa 2 e está tudo bem. E se eu faço caixa 2 e está tudo bem, é um valor ser íntegro e fazer o que eu faço. Mas isso não é integridade. Então cuidado com aqueles que dizem que é falar ou fazer o que se diz. É fazer o que é certo. Fazer o que é certo independente daquele que está olhando. Ou independente da situação. Integridade é muito sério. Mas ele é banalizado na nossa sociedade. Afinal de contas, eu tenho a minha verdade, e se eu tenho a minha verdade, eu sou íntegro à minha verdade, não à sua. Então, tanto faz. Mas essa não é a integridade do Senhor. E vocês sabem quando eu falo de integridade do que eu estou dizendo aqui. Muitas vezes, com muitos gemidos, nós pagamos os nossos impostos. Mas temos que pagar. Muitas vezes, temos que fazer as coisas porque elas são leis. E temos que fazer. Mas também a palavra nos ensina a orar pelos nossos governantes. Quanto nós temos orado por eles. Quanto nós temos exercido a nossa cidadania no pensar e no fazer. Nós precisamos buscar a santidade como comunhão com Deus. A santidade envolve uma profunda comunhão com Deus. Como nós ouvimos hoje de manhã, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos meditar na Bíblia. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Eu não tenho tempo. Mas tem tempo de ficar 4 horas, 5 horas no seu celular, sendo que 3 horas delas são Instagram, YouTube, WhatsApp. Sim, nós precisamos trabalhar. Mas talvez você precise acordar mais cedo. Eu não consigo, vai dormir um pouco mais tarde. Eu não consigo. Bom, a prioridade é sua. O que você quer priorizar? A sua vida com Deus? A sua santidade em Deus? O seu bem-estar? Mudanças de hábito, meus queridos. E eu não estou falando aqui daquele filme dos anos 80. Mas você precisa mudar o seu hábito. Você precisa priorizar o Senhor Jesus. Bota o seu alarme para tocar antes. E nós precisamos viver uma vida de santidade como testemunho para o mundo. Assim como a santidade de Deus, ela é proclamada pelos serafins que o adoram como santo, santo, santo. A nossa busca pela santidade serve como um testemunho poderoso para o mundo ao nosso redor. Como os outros te percebem? Como aqueles que estão no seu dia a dia te reconhecem nas coisas que você faz, como você trata, como você fala, como você age. Ou seja, meus queridos, correlacionar o santo, santo, santo de Jesus com a santidade que nós devemos buscar como o corpo, como alma, como espírito,
nos ajuda a entender que a santidade é muito mais do que uma lista de regras ou comportamentos. Ela é uma transformação interior que reflete a natureza santa de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Nos lembremos de Romanos 12, 2. Vocês sabem de cor. Nós somos chamados à santidade, baseado na passagem de 1 Pedro, de 1, 15 a 16, que nós já lemos. Mas eu quero ler com vocês também Hebreus 12, 14. Com quem está o microfone aí? Hebreus 12, 14, por favor. Segui a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, isso é muito sério. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos mudar, vamos nos transformar, como diz a palavra, renovar as nossas mentes em Cristo Jesus, sem nos amoldarmos com este mundo. Eu tenho uma série de perguntas a fazer para vocês, que talvez fosse tomar muito tempo, mas pense na sua resposta. E a pergunta é: o que significa separar-se do pecado em nossa vida diária? O que isso significa para você? Quais são as atitudes que você tem que tomar para você separar-se do pecado no seu dia a dia? Quais são algumas práticas ou hábitos que podem nos levar a afastar do pecado? É muito difícil porque eu tenho o meu pecado de estimação, eu gosto dele. Você ri? Pensa bem qual é o seu pecado de estimação. Segundo aos Coríntios 6:17 diz assim para você refletir: portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu os receberei. Segunda pergunta que eu tenho para vocês é: como podemos cultivar uma mentalidade e um coração puro em meio a um mundo cheio de tentações, abarrotado de tentações, e com as tentações tão próximas na palma da sua mão? Quais são algumas maneiras práticas de renovar a nossa mente e focar em coisas que são puras e santas? Tem o microfone, por favor? Pode passar aqui para Marlene. Marlene. Aí, obrigado. Salmo 119, 11. Guardei a sua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Encaixou, viu? Obrigado, Marlene. Mas o texto que eu ia ler aqui é Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe a sua mente. E obviamente, tudo que for oposto a isso, seja isso que não ocupe a sua mente. E a terceira pergunta é: por que é importante obedecer a palavra de Deus em nossa vida diária? Pergunta boba, né? Mas é importante. Por que é importante?
Quais são alguns desafios que enfrentamos ao tentar obedecer fielmente os mandamentos de Deus? Aqui um semelhante ao Salmo. João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Forte, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós somos chamados, queridos, a sermos santos em todos os aspectos. Não somente de domingo de manhã, domingo à noite ou de programação de igreja. Mas nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, naquilo que fazemos nos nossos entretenimentos. E certamente hoje, no uso das redes sociais. Em tudo. Nos nossos relacionamentos, queridos, é importantíssimo que sejam saudáveis, baseados em amor, respeito, compromisso mútuo. É essencial que haja prática de perdão, de reconciliação, ao invés de guardarmos ressentimentos ou alimentarmos conflitos. Efésios 4:3 diz assim: antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. No nosso trabalho, eu falei um pouco sobre a integridade, mas a ética no trabalho deve ser normal, evitando a desonestidade, a preguiça. Mas a preguiça não é ética, não é... Eu tenho 1 hora de almoço, você faz 1h10. Home office é fácil hoje, né? Não preciso estar logado ali exatamente naquele horário. Posso ficar uns 15 minutinhos a mais, eu posso deitar aqui. É ético o que nós estamos fazendo? Honrando aquilo que nós estamos sendo pagos para fazer? É difícil. Colossenses 3, 23 a 24 diz: e tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Naquilo que servimos como nosso entretenimento, o que você tem buscado? Nós precisamos discernir o que vamos escolher, evitando muitas coisas que promovem pensamentos ruins, que promovem até você a pecar. E eu estava pensando esses dias que a grande dificuldade deste século é a ansiedade, é o medo. Mas pega a grade dos seus filmes, tenta pegar lá, vê quantos filmes de terror tem na grade. Alguns riem aqui, porque gostam. Meu irmão, vou orar por você. Ele não consegue parar de rir, tadinho. Não é só de terror. Filmes de caveira. Do que você tem se alimentado? Dragões, a antiga serpente, o diabo. Ele vai entrando devagarzinho. Cuidado. Cuidado com o que você se alimenta. Cuidado com o que o seu filho se alimenta. Antigamente você até tinha um certo controle porque você via na sua televisão. Hoje está na mão dele, dentro do quarto dele. Cuidado. Uso das redes sociais. Desculpa. Vou ler o texto de Filipenses 4 falando do nosso entretenimento. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é
puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e há algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Nós usamos a rede social de forma responsável e respeitosa, evitando aqui disseminação de ódio, fofoca ou conteúdo impróprio. Qual o nosso propósito na rede? É uma construção de relacionamentos genuíno? E aí você usar para um LinkedIn, por exemplo, para você poder promover alguns networkings, algumas coisas? É você acessar outras plataformas que te aproximam de parentes distantes que talvez você não tenha acesso? Ou é para atacar um lado ou outro? É para falar de A ou B? Ou é simplesmente para cuspir um monte de marimbondo na rede social? Provérbios 16, 24 diz assim: as palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Eu quero deixar aqui com vocês alguns exemplos práticos de como podemos aplicar os princípios de santidade em nossa vida. Tempo de oração e de leitura bíblica, corroborando com o que foi dito hoje cedo. Ou com que tudo que dizemos aqui ao longo desses 12 anos que estamos como igreja. E 20 como congregação, né? Praticar a gratidão. Experimente chegar em casa e escrever por que você foi grato naquele dia. E guarde. Talvez no final do ano, fica aqui a dica, talvez no Thanksgiving você pegue esse pote e leia tudo o que você já foi agradecido durante o ano. Você vai se surpreender. Fidelidade no trabalho, nos estudos, honestidade e integridade, paciência e bondade com os outros, perdão e reconciliação, serviço e generosidade. Talvez o mais difícil para mim, controle da língua. Esteja atento às palavras que você fala, evitando fofoca, evitando murmuração, linguagem que seja prejudicial. Procure edificar e encorajar os outros. Por último, humildade e submissão a Deus. O que o Rogério está colocando aqui são as obrigações dos crentes. O nosso tema é suficiência em Cristo. Então, quantas vezes eu quero ter um coração grato? Sendo que o mundo me bombardeia e às vezes eu estou com os nervos à flor da pele. Quantas vezes eu quero ler a Bíblia, se às vezes eu chego em casa arrasado, cansado e não quero pegar minha Bíblia? Quantas vezes eu quero orar, sendo que eu tenho um filho pequeno, eles estão correndo para lá e para cá, eu tenho fralda para trocar, é porque eu vi o Antônio e a Ana e eu lembrei dessa situação, né? Nós somos bombardeados o tempo inteiro, aí a gente pega trânsito, né? Essa semana eu quase matei um biker, né? E olha que eu pedalo, né? Porque o cara passou no vermelho e aí assim, né? Vai lá em cima a adrenalina. Então a gente fica pensando que quando a gente ouve todo esse tipo de coisas, será que eu vou conseguir? A resposta é simples, não, você não vai conseguir. Agora, Deus não vai mandar você fazer uma coisa que você não possa fazer. Então, se o nosso tema aqui é suficiência em Cristo, submeta-se a Ele. Jesus, eu não quero, eu não consigo, eu não estou com vontade. A gente precisa ser mais honesto diante de Deus, sabe? Né? Desculpa o desabafo, né? Mas esse tipo de aula acho que é uma sacarrolha espiritual, né? Vai puxando coisas para fora. É você dizer para Ele, eu não quero, eu não estou com vontade, mas sob a Tua palavra eu vou lançar a rede do outro lado. É isso, não é? Porque talvez você queira botar uma capa de santidade que você não tem, eu não tenho. Mas a gente precisa se submeter a Ele e dizer, Senhor, faça em mim o que eu não tenho vontade muitas vezes de fazer. Desculpa, Rogério, mas acho que é isso, que esse é o nosso sentimento às vezes, né? Esse foi o meu a preparar. Esse foi o meu a preparar. Como? Né?
Mas é isso, é se colocar diante dele. E eu queria deixar alguns textos pelo nosso tempo, eu tenho 5 minutos, vai tocar o sino. Eu queria deixar alguns textos aqui com vocês. Anotem, leiam em casa. Nós já lemos aqui, você já leu, mas anotem aí. 1 de Pedro 1, de 15 a 16. Romanos 12, 1 e 2. Vou devagar. De novo. Você que está em casa já tem o tempo de pegar um papel e caneta aí. 1 Pedro 1, 15 e 16. Romanos 12, 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2. Colossenses 3, 12 a 14. 2 aos Coríntios 7, 1. Mateus 5, 48. E 1 aos Tessalonicenses 4, 7 a 8. E eu queria ler Colossenses 3, 12 a 14 com vocês. Que ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos, eu não sei como terminar essa aula senão desafiando toda a igreja, a você que está em casa, a você que está ouvindo, a buscar uma mudança na sua vida, a transformar a sua vida. Você que entendeu que o Senhor quer da sua vida, apesar de ser difícil, eu queria que você se colocasse de pé, se você tem o desejo de mudar, se você tem o desejo de buscar ser cada dia mais santo, cada dia trabalhar para Ele, cada dia se colocar aqui e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Os meus lábios são impuros, os meus pés são impuros, as minhas mãos são impuras. Mas eu quero ser transformado por Ti, Jesus. E só em Ti nós podemos seguir. Senhor Jesus, o Teu povo está em pé, Pai, clamando, Senhor Jesus, por transformação. Transformação essa, Pai, que só o Senhor pode fazer. Já somos lavados, Pai, pelo Seu Santo Espírito, pelo Seu sangue derramado na cruz. E Te somos gratos por isso, Pai, porque o nosso pecado o Senhor pagou naquela cruz. Mas queremos andar em santidade e em novidade de vida, Pai. Transforma, Pai, muda os nossos corações, muda as nossas atitudes, muda a nossa vontade, Senhor Jesus, para que possamos ser enxergados por esse mundo, não como eles nos veem, como uma criatura impura, mas como o Senhor vê, santo. Não para que nós tenhamos nenhuma honra nisso, mas para que possamos proclamar que o Senhor Jesus transformou aquele pecador neste seguidor de Jesus. Transforma o nosso coração, Pai. Transforma a nossa mente, Senhor. Transforma os nossos hábitos, Senhor Jesus. Para que possamos, Senhor, todos os dias ter comunhão contigo, intimidade contigo, leitura da Tua palavra, conversa contigo, Senhor.
Que o Senhor fale aos nossos corações através dos textos lidos e que isso transforme o nosso dia, a nossa semana, o nosso modo de agir, com os nossos de casa, com os nossos da igreja, com aqueles do trabalho e com aqueles que nem conhecemos, mas queremos falar do amor de Jesus. Teu povo ora, Senhor Jesus, teu povo clama. Inclina, Senhor Jesus, os teus ouvidos em nosso favor. Assim te pedimos e agradecemos no nome de Cristo Jesus. O que é santo, santo, santo. Em nome de Jesus. Amém.